Boa tarde a você que nos acompanha para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Hoje é quinta-feira. O nosso tema de hoje tem a ver com educação, tem a ver com envolvimento das pessoas em política, sobretudo do jovem. Para isso nós estamos recebendo aqui hoje o Paulo Matias. Ele tem 23 anos de idade, é um jovem, acadêmico de Direito e Gestão Pública, ingressou na política aos 17 anos de idade. Em 2011 foi eleito presidente estadual da Juventude do PSDB São Paulo. Ele estava me dizendo, em 2012, lançou mais de 600 jovens candidatos a vereador em todo o estado e em 2013 foi convidado pelo governador Geraldo Alckmin para assumir o programa Escola da Família da Secretaria da Educação. Assumiu o projeto com 8 mil jovens beneficiados e até o final do ano serão mais de 40 mil universitários, segundo a informação que eu tenho aqui, ganhando a oportunidade de estudar de graça. Como é que é isso, Paulo? Olha, Paulo. Primeiramente eu queria agradecer aqui a oportunidade. Nós é que agradecemos, obrigado por ter vindo. A TV Cidade, o programa Opinião Cidade. Uma alegria muito grande estar aqui. O programa Escola da Família é um programa, Rei, que foi criado em 2003 pelo governador Geraldo Alckmin, então o secretário Gabriel Chalita, que tinha um grande objetivo: abrir as portas das escolas públicas estaduais aos finais de semana, para que essas escolas não fossem só escolas de segunda a sexta, mas também fossem escolas de segunda a segunda, fazendo com que nós tivéssemos no estado uma interação muito grande entre a comunidade escolar e a comunidade ao entorno da escola. O envolvimento da família dos Exatamente. estudantes. Isso fez com que nós tivéssemos uma adesão da comunidade muito grande ao programa. E o programa Escola da Família, ele não é bom só para a comunidade, mas ele também proporciona que jovens que tenham dificuldade de pagar a sua faculdade consigam a sua tão sonhada bolsa de estudos e aí ter a oportunidade de não ter que pagar a faculdade. Como é que funciona isso? Eles participando, atuando como voluntários do programa Escola da Família, ele já se candidata a essa bolsa? Exato. O programa Escola da Família, ele funciona da seguinte maneira: o educador que tem o interesse em ganhar sua bolsa de estudos, né, o educador universitário que queira realmente ingressar no programa, ele deve fazer a sua inscrição, realizar a sua inscrição no site do programa Escola da Família. Agora as inscrições do mês de abril estarão abertas a partir do dia 2 de abril, do dia 2 ao dia 11 de abril. Basta entrar no site www.educação.sp.gov.br/Escola da Família, efetuar a sua inscrição e aí torcer para que esse educador ganhe uma bolsa de estudos. O Escola da Família é diferente de alguns outros projetos, porque o Escola da Família, ele tem como uma obrigatoriedade que esse universitário contribua também para a sua comunidade, né? Que esse universitário não só ganhe a bolsa de estudos, mas que ele contribua dentro da escola aos finais de semana, realizando as atividades de saúde, cultura, esporte, trabalho com a comunidade ao entorno da escola. Nós em 2014, em 2013, final de 2013, início de 2014, criamos boas medidas que mudaram realmente a Escola da Família. E a grande medida que vários educadores universitários, até hoje eu passo em muitas escolas, eles me agradecem, dizem realmente: Paulo, você conseguiu mudar minha vida, que foi a questão da carga horária deles, né? Até 2013, os universitários ficavam sábado e domingo nas escolas, atuando por 12 horas no final de semana. Nós compreendemos que era muito difícil para o jovem, né? O jovem, principalmente um jovem do interior do estado, um jovem de São José do Rio Preto, ele por muitas vezes tem a sua faculdade em outra cidade, precisa pegar aquele ônibus que só passa uma vez só, né? De segunda a sexta acorda cedo, vai direto para o trabalho, sai do trabalho e vai direto para a faculdade, chega em casa tarde da noite, ainda tem alguma demanda da própria casa ou da escola para que seja realizada. Enfim, é uma vida difícil, né? Não tem folga. E sábado na escola, domingo na escola, isso era realmente muito cansativo. E os próprios universitários conversavam comigo. Foi aí que nós compreendemos que havia necessidade de nós reduzirmos essa carga horária. Então, desde o dia 1º de janeiro desse ano, os universitários não atuam mais sábado e domingo, e sim apenas um dia, ou sábado
ou domingo, o que nos proporcionou também um grande aumento do número de vagas. Sem dúvida. Né? Eu assumi o programa Escola da Família com 8.000 vagas. Nós estamos deixando agora, esse ano, cerca de 40.000 vagas disponíveis em todo o estado de São Paulo para universitários que realmente estejam com dificuldade de pagar a sua faculdade. Paulo, e quanto às escolas? Todas as escolas estaduais participam do programa? Podem participar? Qual é o critério de ingresso nisso? Como é que funciona? Olha, o programa Escola da Família, quando foi criado, ele era aberto em todas as escolas aos finais de semana. Então, as 5.000 escolas do estado tinham o programa Escola da Família. O governador José Serra fez uma reestruturação desse projeto. Então, ao invés de deixar todas as escolas abertas, foi feito um grande estudo que determinou quais escolas deveriam estar abertas. Porque nós identificamos, nós não, né, porque eu não estava na época, mas foi identificado um grande problema que muitas escolas eram próximas umas das outras e isso prejudicava o público de ambas. Né? Muitas escolas na capital de São Paulo são escolas muro a muro. Né? Atenderiam a mesma comunidade. Não tem sentido, né, o Estado ter esse gasto, sendo que as escolas são muito próximas e uma acabaria prejudicando a outra. Então foi feito um grande estudo, uma grande reformulação disso e fez com que a gente chegasse aí a mais de 2.300 escolas estaduais abertas aos finais de semana, o que equivale a 45% da rede hoje que está aberta, e mais 300 escolas municipais, que é uma parceria da prefeitura com o governo do estado, assinando um termo de cooperação em que a prefeitura também pode abrir a sua escola municipal. Até porque boa parte do ensino hoje está municipalizado, né? Tem muitas prefeituras que quase 100%. Sem dúvida. E o bom para a prefeitura é que a prefeitura, nesse termo de cooperação, ela arca apenas com o custo das atividades. Então, a Bolsa de Estudos, que é realmente o mais caro, né, o governo do estado arca. Quer dizer, essa decisão de escolher quais as escolas que participariam foi uma decisão da secretaria ou de níveis superiores do programa aí. Foi feito um grande estudo. Não é o diretor da escola, né, que resolve sobre isso. Hoje, né, nesse processo de reabertura de algumas escolas, o processo de abertura de escola é um processo muito pedagógico, né? Não é apenas o diretor de escola que tem que querer, ou não é apenas um universitário que tem que querer. Há todo um processo de discussão com a comunidade escolar, com a comunidade ao entorno da escola, com os alunos, com todos os professores, com os pais desses alunos, se realmente há necessidade dessa escola estar aberta de final de semana. Se tem demanda para isso ali. É. Né? Eu acho que envolve recursos públicos. Sem dúvida, sem dúvida. O Escola da Família, ele contribui muito com algo que eu acho fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade, seja em São Paulo ou no Brasil, que é a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Hoje eu tenho um dado muito triste, né, que infelizmente apenas 41% dos pais olham o boletim escolar dos seus filhos. Apenas olham, né? Isso não quer dizer que está acompanhando a vida escolar do seu filho. Como que nós queremos construir uma educação de qualidade se nós não tivermos a educação que é a mais importante de todas, que é a educação de casa? Né? Parece que a família delegou ao Estado, delegou à escola essa função. Eu digo sempre o seguinte, uma frase que eu carrego comigo, que diz o seguinte: o Estado, a escola, ela não dá educação, ela dá ensino. Quem dá educação é a família. A família tem a obrigação de dar educação para o seu filho e o Estado tem a obrigação de dar o ensino. Né? Então, se você tem uma junção de fatores, você vai ter com certeza uma educação de qualidade. E a gente vê no Escola da Família uma participação dos pais como nunca antes vista. Eu, como coordenador do programa, numa conversa que eu tive com o governador Geraldo Alckmin e com o secretário Herman, eu disse para eles: olha, nós precisamos instituir 2 dias letivos para que a comunidade e os pais desses alunos participem das atividades. Então nós conquistamos 2 dias letivos do calendário escolar, que é o projeto Um Dia na Escola do Meu Filho, que nós temos aí participação de mais de 1 milhão de pessoas no estado nesses 2 dias. Né? Então a gente percebe que a escola aberta de final de semana, ela contribui e muito para que esses pais prestem mais atenção ou estejam realmente
mais sincronizados com seus filhos. E essa proximidade da família com a escola do filho deve se refletir, deve se traduzir numa melhora do desempenho escolar da criança, não é isso? Sem dúvida. Não sei se já tem estudos sobre isso, mas eu imagino que isso seja uma consequência direta. A gente tem muitas pesquisas na Secretaria que dizem justamente isso, né? A maior participação dos pais é um melhor desempenho desses alunos no dia a dia da escola, né? Seja no próprio convívio com os alunos ao entorno, na educação para com os funcionários da escola, no desempenho pedagógico, escolar, enfim. É uma série de melhorias, né? Paulo, há algum tempo atrás se dizia que toda vez que alguém levantava a ideia de a escola podia funcionar no fim de semana para que os vizinhos da escola aproveitassem os equipamentos esportivos, quadra, etc. Mas isso sempre esbarrava num argumento de algumas pessoas. Não, mas aí a depredação da escola, se acontecer isso. Isso foi resolvido, quer dizer, o Escola da Família resolveu também esse problema colateral, vamos dizer assim? O mais interessante é que o Programa Escola da Família, o Programa Escola da Família vem de uma criação do Parceiros do Futuro, né? Um projeto do governador Mário Covas, de 1998, né? Que realmente abria as escolas aos finais de semana, e isso foi se adaptando até chegar ao Programa Escola da Família. Mas uma das principais conquistas que o Escola da Família traz para a sociedade é justamente essa que você mencionou, da redução do índice de violência e depredação nas nossas escolas. Vandalismo, enfim. Nós conseguimos, abrindo a escola pública aos finais de semana, reduzir em mais de 48% o índice de violência e depredação. Ou seja, significa que a abertura de escola, ela proporciona essas melhorias, né? Imagine hoje uma escola pública fechada aos finais de semana, o que nos dá de consequência, né? Depredação, invasão, porque aquela comunidade quer usar o espaço público, quer usar a quadra, quer usar a sala, quer montar um grupo de teatro, quer elaborar um artesanato, quer dançar, enfim. É um espaço público que, por muitas vezes, é o único espaço público que nós temos numa comunidade. O Estado está presente em diversas vezes apenas pela escola. Pois é. Né? Então, pela escola ele sempre está, né? Exatamente. Então tem que usar esse espaço. Então, o Programa Escola da Família vem para colaborar nesse sentido. Paulo, e as atividades do Escola da Família? Você falou em esporte, você falou em grupos de teatro, etc. Isso, o próprio educador universitário, que é como vocês chamam, que define isso, isso é definido em conjunto com a comunidade. Como é que funciona esse aspecto? O Escola da Família tem uma organização que poucos programas têm, né? O Escola da Família é organizado desde São Paulo, né, da Secretaria de Estado da Educação, que é uma coordenação central responsável por todas essas atividades. No caso, nós estamos na coordenação do programa. As coordenações regionais dentro de cada uma das 91 diretorias de ensino do Estado. Logo depois dessas coordenações regionais, nós temos as coordenações locais, que são os vice-diretores, educadores profissionais, diretores de escola, que coordenam as atividades. E em seguida nós temos os educadores universitários e os educadores voluntários que participam também do programa, né? Então, as atividades hoje giram em torno de 4 grandes eixos, né? O eixo da cultura, muito artesanato, música, dança, teatro, cinema, enfim. A escola pública tem estrutura para que seja feito isso. O eixo da saúde hoje é regido pela Fundação Faculdade de Medicina da USP, um grande convênio que nós temos com a FFM, que propicia atividades de prevenção, doenças sexualmente transmissíveis, dengue, AIDS, enfim, nutrição saudável. São vários temas que a gente acha importante que, se a comunidade vai à escola pública aos finais de semana, nós também temos que inserir algo relacionado à prevenção. Já que ela está aqui, vamos conversar com ela. Já que ela né? está aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, né? O eixo do trabalho, a dona Lu, esposa do governador Geraldo Alckmin, fez um trabalho e continua fazendo um grande trabalho conosco, excepcional, que foram as padarias artesanais, né? Dona Lu trouxe em 2003, junto com o secretário Gabriel Chalita, mais de 2.000 padarias artesanais em todo o estado de São Paulo. Essas padarias artesanais que colaboraram tanto com a formação de pessoas que não sabiam cozinhar
aprenderam, e hoje nós temos histórias muito bacanas. A gente que roda o estado de São Paulo conhece muitas pessoas que vêm, olha, Paulo, obrigado, a dona Lu me salvou, eu consegui montar a minha padaria graças à padaria artesanal. Então é muito gostoso, né, a gente passar no estado e ver essa identificação tão grande. E o eixo do esporte, né? O eixo do esporte que é a quadra, né? A comunidade monta torneios, futebol de várzea. A escola tem um espaço ali apreciadíssimo. Né? A quadra é sempre o espaço da escola mais requisitado que nós temos. A gente realmente tem muita gente que quer usar a quadra nos finais de semana. Inclusive, no último final de semana, nós realizamos o Torneio da Família. O Torneio da Família foi uma grande parceria que nós fizemos com a Federação Paulista de Futebol e o Comitê Paulista da Copa, que nós realizamos um grande torneio estadual com as equipes da comunidade, ou seja, cada comunidade montava o seu time e jogava um contra o outro. Fizemos as etapas locais, as etapas regionais e no final de semana passado fomos para Caieiras, que foi a grande final. Mais de 1.800 atletas do estado de São Paulo inteiro participaram do evento, né? E tivemos uma final emocionante entre Ilha Solteira, uma cidade da região de Andradina, e a Zona Leste de São Paulo, né? Dois times de comunidade, da comunidade que participa do Escola da Família e usa o espaço público. E a Zona Leste foi a vencedora do torneio. Ah, que legal, como é importante isso, né, Paulo? Por exemplo, você trouxe, reuniu uma comunidade, Ilha Solteira com a região leste de São Paulo. São regiões muito diferentes, né? Em Caieiras, muito diferentes, com necessidades diferentes, ansiedades diferentes, e elas se encontram ali com um objetivo comum, né? E a Federação Paulista nos deu oportunidade agora, desse final de semana, foram duas categorias, futsal feminino e futsal masculino, né? O feminino vai jogar no sábado ou no domingo, o masculino também. Na semifinal do Paulista, algumas horas antes, a gente vai fazer um jogo festivo entre os times, enfim. E também colocamos olheiros, né? Porque a Escola da Família tem algo que eu acho fenomenal, que são os talentos, né? Você tem um programa que está em mais de 2.500 escolas em todo o estado de São Paulo. Mais de 20 mil educadores universitários, 12 mil voluntários, 3 mil professores, 1.800.000 pessoas por ano passando no programa. É um celeiro de talentos. É um celeiro, né? Então a gente fez questão de conversar com a Federação Paulista e dizer, olha, Federação, nós precisamos de olheiros nesse torneio, para que vocês identifiquem, porque tem muito talento, mas muito, seja do futebol, seja da música, seja da dança, seja do artesanato, seja da própria pedagogia, né? Futuros professores, enfim. É um programa que eu realmente sou apaixonado. Pois é, essa questão do talento, ficando no exemplo aí do futebol, que é uma coisa muito presente na história das nossas cidades aqui, né? Até algum tempo atrás, se revelavam jogadores de futebol na várzea, né? As pessoas jogavam nos campinhos de várzea, etc. Esses campinhos de várzea, já numa cidade como Rio Preto, já não existem mais. Eles já foram expulsos pela especulação imobiliária, pelo desenvolvimento econômico, etc. Né? E onde desenvolver esses talentos, então, né? Essa é uma boa oportunidade, uma boa ideia, viu, Paulo? Exatamente. Hoje nós temos, dentro das escolas públicas, os universitários que também treinam algumas equipes, né? Tem muitos bolsistas hoje que os projetos deles nas escolas são realmente as equipes de futsal, masculino, feminino, enfim. Talento é o que não falta. Em relação, Paulo, à programação de cada escola, assim, você já falou sobre isso, mas assim, ela é próxima das necessidades da comunidade, quer dizer, sem dúvida. O futebol eu imagino que seja recorrente, todos os lugares devem existir, mas se tem algum lugar que tem uma vocação para o teatro, uma vocação a uma necessidade na área de saúde, isso a comunidade acaba sendo auscultada sobre isso, para opinar sobre isso e para desenvolver isso. Como eu disse, né, Rei, o processo de abertura de uma escola pública ao final de semana, ele é um processo pedagógico, ele envolve a comunidade, né? Não adianta nada a gente abrir uma escola pública de final de semana se você tem atividades lá que não vão ser atrativas, a comunidade não vai, né? Então é feito todo um processo de discussão com essa comunidade, saber o que essa comunidade precisa, né? Em muitas escolas nós temos hortas artesanais, hortas assim maravilhosas, normalmente aqui no interior isso acontece, em regiões que realmente são fortes de produção agrícola, enfim.
todo esse processo é construído com a comunidade. É por isso que o Escola da Família vai fazer agora em agosto desse ano 11 anos de vida, né? Programa que faz 11 anos de vida, já deixou de ser um programa para virar uma política consolidada, né, no Estado. E isso deve-se, com certeza, a esse diálogo e a essa interação que a gente faz com a comunidade. Eu tenho a informação aqui, Paulo, de que além da presença do Estado, além das escolas, além dos universitários que estão com seu interesse nisso, há também parcerias com organizações não governamentais, com ONGs, como é que funciona isso? Como é que as pessoas participam disso e podem participar disso? Uma questão interessante também do Escola da Família é a força das parcerias, né? O programa ele sobrevive, é muito interessante isso, através das parcerias que as nossas coordenações realizam, né? Seja para buscar alimentação, né? Muitas vezes as crianças estão lá no final de semana e precisam se alimentar de alguma forma, aquela padaria que está do lado vai lá e ajuda, ONGs ajudam, nós temos muitos serviços públicos nas escolas, né? Seja de habitação, seja de questões pessoais, né? Certidões pessoais que as pessoas às vezes têm alguma dúvida, precisam tirar, são feitos muitos multirões nas escolas, enfim, as parcerias hoje no programa elas são muito grandes. E, de um modo geral, a escola quer participar, quer tomar parte do programa ou a escola, o diretor, sei lá quem, olha com o nariz assim levantado, não queria. Como é que você sente isso aí? Olha, depende muito, né? Como eu disse, são vários fatores para que uma escola seja aberta de final de semana, né? O diretor precisa querer, a comunidade precisa querer, enfim, todos os professores. E por muitas vezes há necessidade de nós termos um processo de convencimento. Tanto é que o Escola da Família, eu digo sempre, ele não é um programa por obrigação, ele é um programa por adesão. A escola precisa querer. O Paulo, como coordenador do programa, jamais vai numa escola falar para o diretor, você tem que abrir de qualquer jeito essa escola. Tentar convencer ou influenciar. Normalmente a gente conversa, né? Se realmente há todo esse envolvimento por trás, a gente conversa. Bacana. Deixa eu ler algumas informações que eu recebi aqui da imprensa. Claro. Sob a tutela de educadores encarregados pelo programa, parcerias com empresas e organizações não governamentais, é isso que você disse agora, e contando com a participação de voluntários e jovens educadores universitários, ou seja, bolsistas do programa Bolsa Universidade, né? Muitos bairros puderam encontrar na escola um espaço de lazer, acesso a serviços públicos e experiência de convívio e solidariedade. Tudo isso que você disse até agora, realmente, ela atua em várias frentes, né? Não apenas no lazer, na diversão, não, mas há uma série de questões subjacentes aí muito importantes, né, que estão sendo valorizadas, né? E a informação está aqui. Para que o programa aconteça, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo oferece anualmente recursos financeiros às escolas participantes e coloca um educador, seja um professor profissional da rede, seja um vice-diretor, para coordenar as atividades dos finais de semana, supervisionados pelo diretor da unidade escolar. As escolas que aderem ao programa Escola da Família estão também sob a coordenação na sua região do dirigente de ensino e sua equipe, um supervisor e um professor coordenador do núcleo pedagógico. Exatamente. Quer dizer, é realmente uma grande estrutura mobilizada para isso funcionar. Nós temos algo em torno aí de 30 mil pessoas em termos estruturais para que essa máquina, né, chamada Escola da Família funcione e beneficie a todos. Os números você já citou, vou repetir aqui, o programa atua em cerca de 2.300 unidades escolares em todo o estado de São Paulo, principalmente em escolas que ficam em áreas socialmente vulneráveis. Em muitas dessas áreas, a escola é o único equipamento público disponível para a comunidade, centralizando atividades culturais e esportivas e reafirmando o caráter público de todos os equipamentos mantidos pelo Estado. Esse programa também procura envolver os pais dos alunos nas atividades, promovendo a valorização da educação e da escola. Essa questão acho que é fundamental, a participação dos pais. Eu até me esqueci de falar de um tema importante, que é o ensino médio, né? A Escola da Família hoje ele contribui também para a valorização do ensino médio. Hoje o ensino médio ele não é algo interessante para os alunos, né? O índice de evasão do ensino médio ele é sempre muito alto. O ensino médio, para
situar as pessoas, é o antigo colegial, né? Antigo colegial. Primeiro, terceiro e segundo ano. Primeiro, segundo e terceiro ano. Né? São esses 3 anos aí. A evasão é grande nessa... Muito grande. É o maior índice de evasão que a Secretaria tem no ensino médio. Isso tem uma razão, né? Não é por uma simples pesquisa, não é por um simples discurso. Isso tem alguma razão que o ensino médio hoje, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, o ensino médio ele não é atrativo, né? Hoje nós temos programas na Secretaria de Educação, criados pelo governador Geraldo Alckmin, que incentivam o ensino médio, como por exemplo o VENCE, né? O VENCE é o ensino médio concomitante com o ensino técnico, ou seja, ele se forma com 2 diplomas, ou seja, nós estamos gerando algo atrativo para esse jovem, né? E no Escola da Família, muitas vezes, Rui, eu ficava pensando, eu me dizia, olha, precisamos fazer alguma coisa pelos alunos de ensino médio, né? E os alunos de ensino médio no interior do estado, por muitas vezes, eles comandam as atividades aos finais de semana. Não são nem o diretor, o vice-diretor, só ficam olhando. Porque os alunos são tão participativos, mas tão participativos, que eles mesmos organizam atividades. Isso principalmente no interior do estado. E nós pensamos, olha, por que nós não vamos trazer os grêmios estudantis e os alunos de ensino médio para o final de semana? Por isso que nós criamos o aluno empreendedor. O que é o aluno empreendedor? É uma nova figura dentro do programa Escola da Família, além do educador universitário, além do voluntário e de todo o magistério que participa do programa, é aquele aluno de ensino médio que quer atuar conosco nos finais de semana e ter uma bolsa estágio de quase R$400 por mês para atuar conosco 6 horas sábado e 6 horas domingo. Nós estamos aí disponibilizando mais de 2.200 bolsas no estado de São Paulo inteiro para alunos de ensino médio. Aqui na região nós temos algumas bolsas também. E esses alunos agora estão participando não só como alunos da escola, mas também como estagiários da Secretaria de Educação. As escolas participantes do programa Escola da Família são de todos os níveis de ensino público, então. O ensino médio, inclusive, né, que você está dizendo, mas tem escolas primárias, escolas infantis, escolas do final do primeiro ciclo do Exato, nós temos hoje no programa ciclo 1, ciclo 2 e ensino médio participando. Certo. Quer dizer, todas as vertentes do alunado paulista estão aí na... Exatamente. Que bacana, viu, Paulo? A gente fica contente em perceber a grandeza, né, a importância de um projeto como esse. A tendência é crescer, né? Você falou que já chegamos a perto de 5 mil da totalidade das unidades, depois houve um reordenamento para evitar duplicidades, né? E hoje estamos com pouco menos da metade delas, né? 45%. 45%. Quer dizer, a tendência você acredita que seja realmente crescer, isso não para de crescer. Nós temos visto um grande movimento no estado de diretores pedindo a abertura das escolas. Ou seja, realmente o Escola da Família mostra que ele surte um resultado com aquela comunidade, com o entorno, muito grande. Não é à toa que nós estamos recebendo diversos pedidos de abertura de escola e todos que a gente recebe, a gente analisa com carinho e toda vez que há realmente toda essa participação que eu mencionei a você, Rui, a gente abre a escola. Bacana. Eu vou pedir a sua licença para um rápido intervalo comercial do nosso programa, a gente volta daqui a pouco. Aí nós vamos conversar um pouco sobre política e sobre a participação do jovem. Maravilha. A importância da participação do jovem na política, já que você é presidente da juventude do PSDB no estado de São Paulo. Um rápido intervalo e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. De liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. De liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Quem
melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto. Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. De volta com Opinião Cidade, aqui pelo canal da Cidade, TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Nesta quinta-feira, conversando com o Paulo Matias, que é o presidente estadual da Juventude do PSDB São Paulo. E, a convite do governador Geraldo Alckmin, o coordenador da escola, do programa Escola da Família, sobre o qual nós gastamos o primeiro tempo do nosso programa aqui com bastante informações do Paulo. E como tem informações para falar a respeito disso, né, Paulo? Mas vamos falar um pouco de política. Como presidente da juventude de um partido político, um partido importante, um partido que detém o governo do estado de São Paulo, uma boa parte dos municípios paulistas, um grande número de vereadores, enfim, a presença do PSDB é muito, muito grande, na nossa região, inclusive. Como é que tem sido esse trabalho? O que você tem achado da participação da juventude, do jovem na política? O jovem, de certa forma, ele ainda está interessado em política, ou ele também olha com aquela desconfiança a respeito desse assunto? As pessoas têm que convencê-lo disso. Como é que funciona isso, Paulo? Olha, infelizmente, hoje, política no Brasil é uma palavra pejorativa, né? Nós, jovens, quando nós pensamos na palavra política, a gente está se remetendo a tudo que é ruim, né? Política, infelizmente, hoje é assim no país, né? E não é à toa, né? Porque nós temos várias razões para que as pessoas pensem isso. Tivemos bons motivos para decepção, né? O primeiro deles, como é que nós queremos que a nossa sociedade, a nossa população entenda do que é política, se nós vivemos hoje numa democracia de 32 partidos políticos para mais, né? Tem alguns, mais uns 5, 6 que estão para ser criados. Na fila de espera. Então hoje, infelizmente, fazer política, criar partidos políticos virou um negócio no Brasil, né? É lucrativo para quem cria partido político, né? Tem tempo de televisão, tem fundo partidário, dinheiro da população na veia, né? Então, quem que vai se atrair nisso, né? Que atração que alguém pode ter? Eu digo sempre o seguinte, precisa ser muito maluco para entrar na política, né? E eu me lembro, quando eu estava numa reunião, acho que foi até aqui em São José do Rio Preto, numa cidade pequena, estava iniciando a minha trajetória, conversando com alguns jovens, e tinha uma mãe de um menino que veio conversar comigo e disse o seguinte: Paulo, pelo amor de Deus, você é tão novo, acho que na época eu devia ter uns 19, 20 anos de idade, mas você é tão novo, por que você vai se meter nessa roubalheira? Sai dessa vida, olha que coisa. Sai disso, Paulo. Então, eu digo sempre às pessoas o seguinte, se nós não entrarmos na política, a política vai continuar dessa forma, né? Eu digo para a minha equipe, para os meus amigos, para a nossa executiva da juventude, para todos os jovens que hoje se interessam por política, que nós precisamos fazer alguma coisa. Política hoje, ela falta um propósito,
falta um princípio, faltam medidas e faltam, acima de tudo, posturas éticas, né? A partir do momento em que você tem uma postura, você começa a liderar e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente sempre colocou isso como pauta. Hoje o jovem não se interessa por política, mas eu acredito muito que se esse sistema for mudado, se nós conseguirmos realmente adotar novas posturas, os jovens vão começar a se interessar por política. As manifestações que nós tivemos em junho, na minha opinião, de nada vai adiantar se não tiverem causa, se não tiverem realmente um propósito. Porque as manifestações, e eu acompanhei lá em São Paulo, elas foram muito oba-oba também, né? Eu vi muitos amigos meus indo lá para tomar uma cerveja, para dar tchau para a televisão, para aparecer, e até hoje as pessoas estão tentando entender o porquê que aquela população foi para a rua, né? Exato. Eram várias e várias demandas que se somaram e que as pessoas foram para a rua. Parecia que havia um represamento. Exato. Né? A gente via, né, placas pedindo mais qualidade no serviço público, na saúde, na educação, né, e uma insatisfação com a política, mas não havia uma causa palpável, né? Ou seja, todos não estavam lá por uma razão, né? Eu acho muito difícil acreditar que as pessoas saíram na rua por 20 centavos. E eu quero me recusar a acreditar que as pessoas fizeram tudo o que fizeram em junho do ano passado apenas por 20 centavos. Eu acredito que deve-se haver uma motivação muito maior para que elas tenham saído da rua. Agora, a nossa grande proposta, nosso grande propósito é mudança de postura. A partir do momento em que você muda uma postura, você vai começar a influenciar as pessoas, e é o que a gente tem feito, né? A política olho no olho, a política da conversa. Eu me encontrei com Escola da Família com as pessoas tristes, né? Um programa que precisava de uma oxigenação, de um gás, né? E eu digo sempre para as pessoas que eu não sei o que eu fiz no Escola da Família para que as pessoas gostassem realmente da gente. E uma professora me disse o seguinte: eu sei o que você fez, você olhou no meu olho, você sabe o meu nome. Então, a partir do momento em que a gente torna a política mais próxima das pessoas, e a gente faz com que a política influencie a vida das pessoas, as pessoas vão começar a notar que ela existe. E é a forma de mudar essa postura, né? Exatamente. Tem que mudar. Paulo, mas eu estou conversando aqui com uma pessoa que representa, no âmbito estadual, um partido de situação, um partido que está no poder, e no âmbito federal, um partido de oposição. Sim. O que é mais fácil, Paulo? Por que as oposições não conseguem traduzir em alternância de poder a oposição no nível federal? Olha, eu sou um defensor da oposição, seja do PSDB ou das oposições. O problema é que nenhuma oposição ela consegue fazer barulho ou se expressar na sociedade com esse sistema político que está aí, né? Hoje no Congresso Nacional nós temos mais de 22 partidos representados, 22 partidos. E o que acontece? Os partidos se tornam base do governo para ganhar ministério, ou seja, virou negócio. É moeda de troca. Coisa é negócio, né? É negócio, claro, né? Ou seja, apoia a gente no Congresso, ganha um ministério e a partir do momento vota a favor. E aí é aquela maioria esmagadora que a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vejo hoje um sentimento de mudança muito grande no Brasil. Não é à toa que nós tivemos aí a criação agora da CPI da Petrobras, né? Os senadores conseguiram a quantidade de assinaturas necessárias para a instalação dessa comissão. E é uma mudança de cenário, é uma mudança, né? Você vê muitos partidos... A própria rebeldia do PMDB, não se sabe até quando, mas muitos partidos, né, que são situação, que eram situação, como é o caso do partido do governador Eduardo Campos, migrando para a oposição, a gente percebe uma insatisfação. Acredito que as eleições nesse ano não serão fáceis para a presidente Dilma, acho que ela vai ter muitas dificuldades, né? Principalmente por essa falta de discurso, né? Hoje o PT não representa ninguém no governo federal, a não ser os companheiros.
Né? A companheirada. A companheirada. Então eu percebo isso e torço muito para que o senador Aécio Neves tenha um bom desempenho pelo bem do Brasil. O senador Aécio Neves fez um grande trabalho no governo de Minas Gerais, né? Não é à toa que tem a popularidade que tem em Minas Gerais, demonstra isso em todas as medidas que toma. Como senador, é um grande senador, e eu não tenho a menor dúvida que, se for presidente da República, nós estaremos muito bem representados. Bom, as eleições gerais desse ano realmente devem dividir com a Copa do Mundo as atenções do brasileiro até daqui a pouco tempo. Mas algumas mudanças estruturais no modo de fazer política no Brasil não foram providenciadas, essas mudanças, né? Por exemplo, discute-se a questão do financiamento público das campanhas ou não. O que o PSDB e você, a juventude do PSDB, pensa disso, Paulo? Olha, hoje nós temos muitas opiniões, né? Um partido político é bom porque nós temos opiniões divergentes, né? Eu, particularmente, acredito que deve-se haver uma grande reforma nesse processo eleitoral que nós temos, né? Principalmente com a adesão do voto distrital, né? Para que a gente possa ter uma maior proximidade com o eleitor, uma maior representatividade, que a gente possa saber realmente quem é que a gente pode beneficiar. Hoje, se eu for candidato a deputado estadual nas próximas eleições, eu tenho que fazer uma campanha em 645 municípios. Quem que é o meu eleitor? Além de onerosa, é inaudível, né? Você deixa a campanha cara, você proporciona currais eleitorais, você impede que novas lideranças cresçam e possam emergir. Cria grandes vazios democráticos, né? Vazios, existem regiões do Estado existem regiões que não têm representação nenhuma, né? Como é que eu, como deputado, posso colaborar com as pessoas de Rosana, se eu sou de São Paulo? Mas eu sou um deputado estadual, né? Eu tenho que representar o Estado de São Paulo inteiro. Então, é muito difícil. Por isso que as candidaturas segmentadas, que são por segmentos, eu acredito muito nessas candidaturas, elas têm realmente um resultado mais eficaz, que é aquele candidato que sai pela educação, aquele candidato que é do sindicato, ou seja, há uma representatividade. Sim. E se acredita na viabilidade do voto distrital misto, então? Nós vamos ter... Exato. Seria melhor o misto. O das listas e o partidário, né? Seria melhor o voto distrital misto no seguinte sentido, de que a gente não seja nem tão extremista e também nem tão revolucionário, né? Que a gente faça uma medida que consiga moldar e se adaptar com o futuro. Né? E quando você acha que vai ser possível para o Brasil viabilizar isso? Né? Olha, nas próximas eleições, não nessa próxima, claro. Mas com esse governo que nós estamos, principalmente o governo do PT, em que é melhor que a população não saiba o que acontece no Brasil, que é assim que nós estamos vivendo nesse país. Político hoje, infelizmente, não quer que a população se eduque, nem muito menos que a população saiba do que está acontecendo. Porque aí vão acordar e realmente ver o que está acontecendo de ruim para o país, né? Então, eu acho muito difícil, né? Precisa ter um grande movimento, não só um movimento político partidário, mas um movimento da sociedade pedindo essa mudança. É um movimento que tem que ir além das manifestações de rua, né? Tem que ir um pouco além disso. Mas a gente comentou aqui no início do programa que, desde que você assumiu a presidência da juventude do PMDB, foram lançados 600 jovens candidatos a vereador nas últimas eleições em todo o estado de São Paulo. Imagino que muitos deles tenham sido eleitos, muitos deles vão ter optado pela continuidade, pela manutenção na vida pública. Alguns devem sair candidatos nas eleições gerais agora, ou a deputado estadual, ou a deputado federal. É isso mesmo? Quer dizer, a juventude está sendo atraída, pelo menos, para a questão eleitoral, pelo menos neste momento? Nós, em 2011, quando eu assumi a juventude do PSDB em 2011, eu tinha um grande desafio. Preciso estimular a renovação no PSDB. Era esse o meu principal objetivo. Como que eu fazia isso? Se eu tenho a presidência da juventude estadual, da ala jovem do partido em âmbito estadual, eu preciso estimular que esses jovens mostrem algo que em política é muito importante, que é o voto. Política, nós temos sempre que valorizar o voto, né, que é justamente a representação.
né? Como que o jovem poderia ter voz dentro de um partido político como o PSDB? Mostrando que nós temos voto, né? Então, a gente começou uma jornada cívica no estado de São Paulo, conversando com jovens, presidentes das juventudes do PSDB dos municípios, lideranças, suplentes de vereador que fossem jovens e dizendo para eles o seguinte: precisamos que você saia candidato para representar o nosso segmento na sua cidade. Então, esses candidatos somados, nós chegamos a algo em torno de 619, 620 candidatos com menos de 30 anos de idade saindo a vereador pelo PSDB. Campanha duríssima, porque a gente sabe que campanha política hoje, além de ser cara, ela é muito desigual, né? Nós temos aquele voto de cabresto, nós temos aquele curral eleitoral, influência econômica, aquele vereador que está há 10 mandatos já, influência econômica, enfim, vários fatores que dificultam, como eu mencionei antes, a entrada de jovens, né? Mas nós tivemos um resultado espetacular e expressivo. Foram mais de 140 mil votos que esses 619 candidatos tiveram nas cidades do estado de São Paulo. Algo nunca antes visto, né, na juventude do PSDB. Desses 600, se elegeram 115 que hoje estão nas câmaras municipais, estão recebendo sempre as nossas orientações de pautas, de discursos, da defesa do governo Geraldo Alckmin, enfim. A gente conseguiu criar uma grande renovação com esses jovens eleitos, né? E mostramos, além de tudo, que juventude tem voto, e se tem voto, precisa ser ouvida dentro do partido. E rompendo um preconceito, porque muitos desses jovens, Paulo, devem ter recebido aquela mesma afirmação que a professora te fez aquela vez, mas sai dessa vida, por que você vai entrar? Exatamente. Então eles devem ter todos, né, vencido praticamente tiveram esse problema, né? E que bacana. E em relação à participação da juventude, a gente mencionou agora há pouco essa questão das manifestações do ano passado, que foi uma coisa traumática em algumas cidades, sobretudo na capital paulista, nas grandes cidades, etc. Você teme alguma coisa para esse ano, que é um ano eleitoral, e também um ano de Copa do Mundo, que também é um tema polêmico, né? Um tema que não tem hoje unanimidade também da opinião pública, né? Você teme a volta dessas manifestações por aí, Paulo? Olha, eu acredito que não dá para a gente prever, né? Porque essa manifestação que nós tivemos no ano passado é uma manifestação que não era prevista, né? Agora, eu acredito que nós temos um cenário nacional nos induzindo que teremos algo de movimentação política da própria sociedade às vésperas da Copa do Mundo. Nós vemos uma incoerência entre a qualidade dos serviços públicos e a qualidade dos estádios, né? Ou seja, para construir estádio tem dinheiro e o estádio é espetacular, né? Eu, como um bom corintiano, passo em frente ali do Itaquerão e Itaquera e vejo a qualidade do estádio, né? Bilhões de reais investidos, né? Dinheiro público, né? E aí o nosso cidadão FIFA, né? vai numa UPA, né? Vai em algum hospital público e não tem médico, né? Como é que a gente consegue explicar isso para o cidadão, né? Então eu acredito que isso deva gerar uma motivação política de nós termos algo semelhante ao que foi no ano passado. Ou não, né? Porque, como eu disse a você, eu acredito muito que o jovem possa sair na rua, mas que tenha um propósito claro, que defenda uma bandeira. E que não adianta nada o jovem lá, em 2013, sair, gritar, se manifestar, bater, brigar, quebrar tudo, se no dia seguinte, depois ele esqueceu do que ele fez e não está nem mais preocupado com isso. Acho que hoje a maior manifestação que os jovens e toda a sociedade pode dar é com o seu voto. Prestar atenção, dedicar um tempo da sua vida na pesquisa desse candidato, saber quem você está votando, o que fez pela sua cidade, o que fez pela sua região, o que fez pelo seu estado, né? E assim a gente consegue melhorar as coisas. Acredito muito que a maior manifestação que pode ter esse ano é a manifestação do voto. Sem dúvida. O jovem tem sido chamado para protagonizar alguns
alguns eventos, além das manifestações, alguns nem tão nobres, né, como os recentes rolezinhos que surgiram nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Né? Como é que você vê esse fenômeno? É um fenômeno também relacionado com a insatisfação do jovem ou não tem nada a ver com isso? É uma coisa passageira que vai desaparecer logo, Paulo? O que você pensa? Olha, eu acredito que os rolezinhos, talvez eles possam existir pela falta de equipamentos públicos que nós temos que possam fazer com que esses jovens se encontrem e propiciem isso. Né? Lá em São Paulo, muitos jovens têm feito rolezinhos em parques, né? Ou seja, mostra que a gente tem esses equipamentos à disposição. Agora, eu não acredito que o rolezinho seja duradouro. Eu acho que é passageiro. Eu acho que o jovem hoje ele tem uma característica de querer se expor e se manifestar. É da essência do jovem. É a essência do jovem. O jovem ele tem duas características importantes. Primeiro, o sentido de mudança. Ou seja, nós precisamos mudar. Mas nós precisamos mudar para ontem. Não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. Não é daqui a pouco, não é nada. Né? Então eu acredito que isso é um fenômeno, mas é um fenômeno que é passageiro na nossa sociedade e outros fenômenos vão surgir na medida do que os anos forem passando. De um modo geral, Paulo, o jovem e a população brasileira, de uma maneira geral, nós temos a possibilidade de fazer com que eles acreditem na política mesmo. Nós vamos chegar a esse ponto? Eu acho que só nós vamos chegar a esse ponto a partir do momento em que nós tivermos um sistema político que nos propicie isso. Enquanto nós tivermos mais de 30 partidos políticos, um negócio de ministério, leis que não são cumpridas, anúncios, aliás, o governo federal é muito bom em anunciar, em fazer, a gente vê propaganda, bilhões de reais sendo gastos em propaganda, mas obra parada, obra inacabada, obra nem começada. Então, a partir do momento que a gente não tiver a certeza de que um serviço público bem executado significa que nós teremos uma valorização da política, a gente não vai conseguir mudar isso. Mas eu insisto, sem uma mudança nesse sistema político partidário hoje, eu acredito que nós teremos algo muito pior vindo por aí. Porque só hoje são mais de 5, 6 partidos políticos que estão em fase de criação. Onde nós vamos parar? Daqui a pouco nós vamos chegar a 100 partidos políticos no Brasil, 80 partidos políticos no Brasil. Hoje, diferenciar partidos... Como é que nós vamos conseguir mudar isso, Paulo? A partir de reforma política. Aliás, a presidente Dilma, imediatamente após os protestos, né, colocou uma linha de direção das ações que ela faria, de reforma política, mas isso não passou do discurso. Né? Não tivemos reforma política. Uma reforma tributária que é urgente no país. Urgente no país. O Brasil é o país dos impostos. Né? O povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto, tirar o dinheiro do seu bolso para ver aquilo que realmente não beneficia em nada. E pior do que só pagar impostos, né? Não receber benefícios equivalentes. Né? Como é que pode, né? Um país em crescimento, um país emergente, um país que tem as maravilhas naturais que tem, fazer com que o seu cidadão trabalhe 4 meses por ano para pagar imposto? É uma coisa absurda, né? Isso eu acredito que um dia vai nos reverter contra nós, não tenho a menor dúvida disso, que algum dia nós teremos graves problemas em relação a isso. Eu acredito muito que se nós tivermos uma mudança nesse sistema e um político que peite isso, porque a pessoa precisa ter coragem, mudar um sistema consolidado hoje no Brasil, que é esse sistema político partidário de 32 partidos, você vê, por exemplo, na Inglaterra, 2 partidos políticos e alguns dissidentes, mas a população sabe a diferença. Estados Unidos, aliás, a democracia nos Estados Unidos é a democracia mais bonita, que eu acho. Você tem lá, claro, os democratas contra os republicanos, a gente sabe o que cada um pensa, a gente sabe como é a disputa no Congresso. Mas, enfim, eu acredito que a gente precisa ter essa reforma política para ontem.
E por enquanto nós não temos episódios como essas licitações da Petrobras, como essa compra da refinaria de Passadina, não contribui nada com a imagem do político e da política de modo geral, né? Em nada, né? Isso, mais uma vez, torna a nossa classe uma classe que não é bem vista na sociedade, né? Meus amigos, né? Amigos de colégio, amigos da minha infância, eles muitas vezes olham para mim e ficam um pouco preocupados, né? Poxa, o Paulo está que ele entrou na nessa política, isso não é coisa boa, coitado, está se perdendo. Enfim, começa a vários pensamentos desse sentido. Paulo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Opinião Cidade, nosso programa, e convidá-lo a participar outras vezes, sempre que você estiver por aqui, sei que você está andando pelo estado todo, né? Sobretudo para a gente renovar sempre essa mensagem da importância da participação do jovem, né, e da coerência dos políticos em relação ao voto. Olha, Rei, eu quero aqui agradecer você, agradecer a todos da TV Cidade. Foi uma alegria muito grande estar aqui. Hoje nós estaremos em Fernandópolis à noite, hoje e amanhã à noite, a convite da Fundação Educacional de Fernandópolis. Nós vamos ministrar 2 palestras lá para alunos que são bolsistas, para explicar esse conceito de comunidade, para falar do programa Escola da Família e dizer a todos vocês, eu acredito muito que nós possamos fazer a diferença, mas as pessoas que estão aí em casa, elas precisam ter essa consciência que não são só os políticos que fazem a diferença, mas que cada um tem a sua contribuição nesse processo. Só vão mudar, os políticos só vão mudar se a população, se cada uma das pessoas exigir isso, né? Bom, muito obrigado mesmo pela sua presença. Conversamos aqui com o Paulo Matias, que é presidente estadual da Juventude do PMDB no estado de São Paulo e coordenador estadual do programa Escola da Família, a quem reafirmo os meus agradecimentos e faço convite para voltar sempre, Paulo. E agradecemos a sua presença também aí em casa, participando do nosso programa. E você já fica convidado para estar conosco amanhã, novamente, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.